Então, bom dia, que bom estar aqui com vocês. Hoje o sermão fala sobre enquanto tiver vasilhas, terá azeite, né? E o livro que eu gostaria de compartilhar, o versículo de hoje, está em Salmos, no capítulo 147, no versículo 2 e 3, que diz: O Senhor sara os de coração quebrantado e lhes cuida as feridas, né? Então, o próprio versículo já dá um pouquinho do que a gente vai abordar aqui, ao falar que Deus, né, ele sara o coração quebrantado. Então, percebe-se que Deus, mais uma vez, mostra que nós, ao vivermos neste mundo, nós teremos corações quebrantados, nós teremos feridas, né, que estarão desenvolvendo neste mundo, porque à medida que o pecado entrou neste mundo, também entra as consequências dele. E nós sofremos com a morte, nós sofremos com a doença, nós sofremos com o mal, né, que habita nos seres humanos. E isso tudo faz com que nosso coração fique quebrantado, fique aflito, fique angustiado. E muitas vezes, quem vai curar essas feridas? Quem vai curar o nosso coração quebrantado, né? O nosso próprio Deus. Então, nós precisamos buscar a Deus, que como os Salmos, né, no capítulo 147 falou, o Senhor sara o coração quebrantado. Então, somente Ele é a solução para um coração quebrantado, para as nossas feridas, para as nossas angústias. Somente em Deus nós podemos encontrar esse médico maravilhoso que está cuidando de nós, né? Então, nesse momento a gente vai falar sobre um dos milagres registrados na Bíblia que foram sobre os de Eliseu, né? Pelo profeta Eliseu, ao se encontrar com uma viúva. A viúva, que era uma esposa de um discípulo dos profetas, que morreu deixando-a com 2 filhos e muitas dívidas que precisavam ser pagas. Como a gente bem sabe, naquela época, a mulher ela não era aquela que trabalhava, ela cuidava mesmo da casa, dos filhos, o homem que provia o lar, o homem que trazia, né, o alimento, tudo para abastecer ali e naquela família. E a partir do momento que o homem deixa existir, a mulher ficaria sob os cuidados, então, da comunidade, né? Do povo ali que Deus estabeleceu as regras, tudo mais, do cuidado com as viúvas. Então, elas não tinham qualquer tipo de pensão ou um seguro de vida, não existia isso, né? Então, elas ficavam mesmo da caridade das pessoas, do auxílio, né? Dos parentes, tudo mais. O que lhes restava, então, era ver também, muitas vezes, os seus filhos sendo penhorados e escravizados para que dívidas fossem pagas, né? Como pagar, então, uma dívida agora, né? Então, para a sua própria subsistência já era difícil, imagina as dívidas para pagar. Então, não tendo mais a quem recorrer, a pobre viúva apelou ao profeta Eliseu. Apesar dela saber que ele não possuía, né, nenhum financeiramente dinheiro para poder pagar suas dívidas e tudo mais, ela confiou no homem de Deus. Pensou que o homem de Deus encontraria uma solução em Deus para aquela crise que ela estava enfrentando. Então, nós também devemos o quê, né? Aprender com essa viúva. Que ao nós depararmos com muitos problemas na nossa vida, a gente se angustia, a gente tem um coração quebrantado, mas nós devemos buscar também ouvir a voz de Deus para a nossa vida, buscar o querer de Deus para nós. E assim, ao saber que aquela pobre viúva não tinha nada em sua casa, senão uma botija, né, de azeite, e ele pediu que pegassem todas as vasilhas que ela pudesse emprestadas de seus vizinhos. E a história diz que a viúva, né, seguiu rigorosamente o que o profeta, né, havia lhe dito e pegou todas as vasilhas que ela pôde ali emprestada para os seus vizinhos, fechou a porta, pegou a botija que ela tinha de azeite, o restinho de azeite que tinha dentro de sua casa e começou a despejar então o azeite nas vasilhas, vazias, né, para serem enchidas. E o azeite da botija não parava de jorrar, né? Quanto mais ela tinha vasilha ali, ela ia enchendo. Todas ficaram cheias de azeite. E o azeite não parou de se multiplicar, até que a última vasilha, né, fosse enchida ali, também parou. E que lições nós podemos aprender, então, desse milagre? A primeira é que a inércia é inimiga do milagre. Ou seja, no versículo 3, né, do capítulo 4 de 2 Reis. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. E ela, então, precisou agir.
né? Então, para que os milagres aconteçam na nossa vida, Deus também requer que nós participemos, que nós também façamos a nossa parte, né? Que a parte que cobre aquilo que não conseguimos fazer, Deus é que realiza, né? O milagre de Deus é que ali desenvolve. Então, vai e pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos. Ela poderia esperar algo que fosse mais fácil, né? Ah, quem sabe ela só derramando ali, ou então aquela jarra nunca parasse, né? Quando ela estivesse precisando de usar, a jarra estava ali disponível, né? Coisa mais fácil e tranquila, né? Sem que tivesse que dar o trabalho de sair de sua casa, bater de porta em porta nos vizinhos, né? Pedindo uma vasilha emprestada, as vasilhas que ela tinha emprestado. Então, Deus, ele sempre trabalha em parceria conosco. Aquilo que podemos fazer, Deus não vai fazer. Mas aquilo que não podemos fazer, Deus faz, né? Então a gente percebe que muitas vezes o que cabe a nós fazer é o que é possível. Tem coisas que você chega, Senhor, e agora? Eu não consigo mais controlar aquela situação, falar com aquela, mudar aquela pessoa, né? Assim, eu tento agir do meu jeito, me esforço, e aí Deus vai e atua naquela pessoa para que ela, né? O que a gente não pode fazer, Deus faz. É isso que está dizendo lá. Para conhecê-lo, um livro, na página 50, diz: segundo a ordem divina, Deus não faz coisa alguma sem a cooperação do homem. Então, Deus, ele age em parceria conosco. Deus está conosco e ele quer que nós também façamos a nossa parte, né? Será que não perdemos a oportunidade de presenciar alguns milagres em nossa vida simplesmente porque não queremos deixar, porque queremos deixar tudo para Deus resolver? É? E é aquela velha história, né? Eu quero um emprego, mas eu não saio para procurar, eu não faço a minha parte de melhorar, de buscar cursos, de me aprimorar e assim enriquecer mais o meu currículo, né? E ora a Deus, ai gente, ore para eu arranjar um emprego, ore por mim que eu estou sem emprego, mas eu não faço a minha parte. Né? Então Deus não vai deixar, vai aparecer assim, alguém bater na sua porta, ó, você quer um emprego? Eu tenho aqui, eu soube que, né? Não vai bater na sua porta, você tem que buscar, correr atrás, né? E a gente vê também envolvendo os nossos filhos, né? As atividades. Quero que meu filho se envolva nas atividades da igreja. Ah, meu filho não é muito envolvido, ele não fica em casa o tempo todo, ele não sai. Vai, filho, faz isso, faz aquilo, mas ele não faz. Mas será que eu estou envolvida na missão como pai e mãe? Será que eu estou dando, né, o entusiasmo, o exemplo, né, de mostrar para ele quão é bom, quão prazeroso estar servindo na obra do Senhor? E muitas vezes aquela fala, ai, você não está, larga, desliga essa televisão, vai ler sua Bíblia. Aí ele olha para você, e o senhor, pai, já leu a sua Bíblia hoje, né, meio assim, meio que desaforado, que adolescente não tem papo, muito papo na língua, né, e acaba falando coisas assim que, né, que não é tão conveniente, mas assim, é uma verdade que muitas vezes a gente cobra, mas e será que nós estamos fazendo a nossa parte, né? Será que o que a gente pede, ore por isso, ore por aquilo, mas o que que eu estou fazendo, né, para melhorar? E assim a gente vê muitas vezes que muitas pessoas, elas querem estar mais engajadas na igreja e muitas vezes o que que acontece? Começam a criticar, a falar mal, né? E ao invés de você buscar orar a Deus, mostrando o que que eu posso fazer para te servir e para melhorar onde eu estou, né? Porque nós podemos fazer a diferença. Quando nós queremos, quando nós unimos o poder de Deus em nós, né? Quando buscamos o poder de Deus para atuar em nós e não deixar com que a sementinha do mal, que a gente vai falar daqui a pouquinho, permaneça em nós e brote dentro de nós, fazendo com que os planos que Deus queria para nós acabem distorcendo, né, daquilo que nós realmente buscávamos, né? Então, tudo isso mostra que exige sim da nossa parte um esforço e uma perseverança nos esforçarmos a cada dia de fazer a nossa parte, para que aquilo que nós almejamos seja alcançado. Muitas vezes eu trago aqui, né, muitos exemplos para mim, na minha realidade, eu vejo assim, ai, estou tão cansada, tantas coisas a fazer, né? Às vezes eu chego do trabalho, a sala está cheia de brinquedos, almofadas espalhadas, cadeiras fora do lugar, eu olho assim, né? E aí, o que que eu posso fazer para melhorar, né? Aí eu busco, assim, a orientação de Deus, e que eu estipulo rotinas, né? Regras, e é sempre aquele negócio, é trabalhoso? É,
Porque você cobrar da criança, por exemplo, coloque o prato na pia lá na pia após o uso, né? Terminou, leva lá, coloca lá na cozinha, leva para a cozinha. E aí a gente quando olha, tá lá o prato. Aí a gente, filho, diz que é o prato, né? Levar para lá. Aí o filho vai, murmura, às vezes, ai, mãe, não tem, mas leva. Aí no outro dia, o prato, filho, né? E quando você vai ver, olha para a mesa, cadê o prato? O filho já levou, né? De tanto aquele esforço, aquela perseverança, você educar, de falar, de mostrar. E aí, muitas vezes, assim, terminou de brincar, organizar. E é aquela coisa, ah, mas é tão cansativo, né? É melhor eu chegar lá e arrumar e fazer. Mas se você se esforçar e tiver buscar esse esforço de, não, filho, vamos lá, de ensinar, de mostrar, e de estar ali, não, vamos juntar, busca ali, faz aquilo, aquilo outro, né? E tal. Aí no outro dia está no mesmo, faz aquilo, faz aquilo. De tanto você se esforçar e perseverar e manter aquela constância, né? De estar mostrando o que deve fazer, quando for no outro dia, o próprio hábito, né? A criança já veio ali, ai, vamos organizar aqui que a mamãe está chegando. E quando a gente vê, já está tudo organizado. A maneira que também é de arrumar a cama, por exemplo, outro exemplo, né? Então, acordou, arruma a cama. Às vezes eu chegava, a cama não está arrumada, né? E aí eu mostro, arrumar. Hoje eu chego, entro no quarto, tá a caminha arrumada, né? Então, é a mesma coisa disso que Deus nos fala. Nós precisamos nos esforçar, fazer a nossa parte para que a gente alcance aquilo que nós queremos, né? Então, Deus, ele não vai fazer a nossa parte. Nós precisamos perseverar e ter aquela constância no querer que nós queremos para que o milagre aconteça na nossa vida. Não desistir, perseverar. Às vezes a gente pensa que está caminhando, caminhando e nada está acontecendo, mas não desista, continue, porque logo mais você vai ver os resultados daquilo que você estava plantando, né? A colheita virá. Então, o segundo passo é para o milagre acontecer, a porta tem que estar fechada. Segunda Reis, no capítulo 4, no versículo 4, diz, então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Né? Então, o que quer dizer isso? É que você deve buscar a comunhão com Deus. Reunir ali e buscar somente a exclusividade para Deus, deixando toda a interferência externa, né, de fora, e buscando somente, unicamente, fazer a vontade de Deus, o querer de Deus, né? Então, não deixamos de presenciar, talvez, né, nós deixemos de presenciar obras maravilhosas de Deus em nosso favor, porque não damos em nossa vida exclusividade para Deus agir. Então, mais uma vez, eu trago aqui, né, a educação dos filhos. Eu quero que meus filhos desenvolvam o gosto, né, da leitura da palavra de Deus, desenvolva os caráteres e atributos de Deus, né, para a sua formação de caráter, mas aí eu permito que meu filho assista coisas que não é de Deus, filminho, é infantil, é de criança, né, que mal tem, aí coloca lá, mas não vai trazer ensinamentos de Deus. E quando você vê seus filhos rindo de coisas erradas, você vê seu filho aprontando, achando que é engraçado, né? Aprontando coisas com os outros e rindo porque é engraçado, porque foi isso que ele aprendeu, foi isso que ele viu, né? Que agir de forma errada não é tão ruim, é engraçado, né? E não é isso que a gente quer. A gente quer mostrar que o filho que existe sim o mal que nós não devemos achar engraçado. Não é engraçado, não é legal. E devemos praticar o bom, a bondade, né? Então, muitas vezes a gente ouve também coisas que nós não devemos ouvir. E quando a gente vê, a gente está fazendo coisas que não é agradar a Deus, né? E existem 3 declarações de Ellen White que diz o seguinte: se houver um meio qualquer pelo qual Satanás possa alcançar a mente, ele semeará o seu joio. Então saiba que Satanás, ele está vigiante, ele está ali buscando uma oportunidade de lançar dentro de nós a sua sementinha do mal, o joio, né? E que fará crescer aquilo até que se redunde numa farta colheita. Em caso algum, pode Satanás obter domínio sobre nossos pensamentos, palavras e ações, a menos que voluntariamente lhe abramos a porta e o convidemos a entrar. Ele entrará então, lançando fora a boa semente semeada e no coração, e tornará
e tornará de nenhum efeito a verdade. Né? O Lar Adventista, página 402. Então perceba que Satanás ele só vai ter a oportunidade de lançar a semente dentro de nós se nós permitirmos, se nós abrirmos os nossos pensamentos, as nossas palavras e ações para o mal. Né? Então quando nós nos apegamos muitas vezes falando mal, ou então deixando com que a raiva, o ódio, a inveja, a fofoca habite em nós, isso vai crescendo, crescendo, né? E destrói, vai crescer a tão ponto que vai destruir vidas, relacionamentos. E a união que devia prevalecer vai ser desmoronada, né? E, consequentemente, não vai trazer a edificação. Então, coisas que poderiam ser edificadas, trazendo assim, né? Na igreja, na comunidade ou na família, oportunidade de glorificar a Deus, vai por água abaixo. Porque o propósito do cristão é desenvolver em nós a nossa vida para testemunhar a glória de Deus, né? Um Deus maravilhoso que, em meio a tantas calamidades que nós vivemos, é possível sim, né, ser feliz. É possível sim seguir avante, confiante e perseverante, porque é um Deus que cuida de nós, que nos ama e que se importa conosco. Então, quando nós deixamos que Satanás implante em nós essa sementinha e comece a germinar cada vez mais, nós deixamos também de honrar o nome de Deus, né? E no Mente, Caráter e Personalidade, no volume 1, página 107, diz: aqueles que não querem ser presa dos ardis de Satanás devem bem guardar as entradas da alma, devem evitar ler, ver e até ouvir aquilo que sugira pensamentos impuros, né? Então, desde criança, a gente tem aquela musiquinha, cuidado, olhinho no que vê, cuidado, ouvido, né? E isso é bem real, porque são as entradas da nossa alma, da nossa mente. Aquilo que nós assistimos, aquilo que nós lemos, aquilo que nós ouvimos, vai estar germinando dentro de nós sentimentos, né? E se forem sementes do mal, que vai estar o quê? Vai estar alimentando a natureza carnal, né? A natureza falha, as coisas que o inimigo pode ter oportunidade de nos usar e, como eu falei, destruir, né? Ao invés de edificar. Então, devemos ter muito cuidado com o que nós vemos, ouvimos e lemos. No Lar Adventista, ainda na página 403 agora, diz: todo cristão deve manter-se em guarda contínua. Então, perceba, aquele vigiai e orai, aquele versículo, né? O quão importante a gente vigiar mesmo. E é constantemente, a cada dia, tudo que nós fazemos, até uma simples leitura, ao decidir ler esse livro ou este livro. Qual será que vai trazer maior edificação para a minha vida? Qual é que vai me gerar maior riqueza e me alimentar na caminhada cristã? Que vai me fortalecer na fé? Será que é este ou é este, né? Então, tudo isso são escolhas que nós fazemos no dia a dia e que vai nos alimentar espiritualmente. Então, devemos vigiar constantemente, né, as entradas da alma por onde Satanás possa ganhar acesso. Mas lembre-se de que, para alcançar a vitória, Cristo precisa habitar nele e ele em Cristo. Então, para alcançarmos a vitória, nós precisamos habitar em Cristo e Cristo em nós. Por isso que precisamos sim cuidar das entradas. Mas não tem nenhum mal, eu vou só ver aqui uma coisinha, eu vou só ler aqui, não faz mal nenhum. E é isso que está o perigo, né? Ao permitirmos essa brecha para o inimigo entrar, isso pode nos causar muitos danos para as nossas futuras escolhas, né? E as nossas decisões do que tomarmos e até mesmo os relacionamentos que iremos construir e edificar, né? Assim, uma obra a desenvolver, porque nós todos temos uma obra a desenvolver. E as escolhas que fizermos, as atitudes que tomarmos, vai fazer toda a diferença se nós vamos honrar o nome de Deus ou não. Então, se queremos presenciar as grandes obras do poder de Deus em nossa vida, precisamos fechar, sim, as portas e impedir que Satanás entre e ganhe acesso à nossa vida. Então, Deus, ele quer exclusividade em nossa vida.
E para que o milagre aconteça, nós precisamos ouvir a voz de Deus e permitir que somente coisas boas sejam alimentadas dentro de nós, né? E a terceira lição que podemos aprender com esse milagre é que o milagre nunca será maior que a sua fé. Então, em 2 Reis, no capítulo 4, versículo 6, diz: cheias as vasilhas, disse ela um dos seus filhos, né? Então, cheia as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então, o profeta, ele não falou a quantidade que a viúva deveria pegar, ele só falou não poucas, né? E ela teve, então, o que que revela esse ato, né? A qualidade do nível, daquilo que ela acreditava. Então, nossa fé pode determinar o tamanho da bênção que desejamos receber de Deus em nossa vida. E podemos limitar ou ampliar a ação de Deus na nossa vida. O azeite não parou enquanto ainda havia as vasilhas vazias. A grande verdade é que quanto mais desenvolvermos nossa fé, maiores serão as possibilidades de bênçãos em nossas vidas. Então é não desistir, é manter a perseverança e o esforço diário, né? Porque você poderia estar bem pertinho daquilo da maior bênção que você tinha, mas você desistiu naquele ponto e você só recebeu a bênção, né? Até aquele ponto. Então, nós precisamos caminhar sempre avante, não desistir, né? Às vezes a gente pensa assim, né? Educar os nossos filhos. A gente fala tanto e meu filho está agindo dessa maneira. Mas persista, né? Não desista. Continue falando, educando, porque quando você vê, você vai perceber aquilo que você plantou, né? E desenvolveu, teve a colheita. Ele está, né, fazendo tudo conforme o que ele ouviu, o que ele, ou então ele vai ter pelo menos, né, o discernimento de saber que está errado e corrigir, né? Se ele se assim desejar ser corrigido, né? Porque ele vai perceber que ele foi educado de uma maneira, ele sabe realmente o que é certo, ele sabe o que agrada a Deus. Então nós não devemos desistir diante das calamidades, diante dos problemas, das crises que nós enfrentamos. Nós devemos perseverar, continuar e nos esforçar, né? Confiando em Deus. E nunca desistir, esmorecer, né? Ou enfraquecer, ou falar palavras de desânimo, que possamos sempre buscar forças em Deus, para cada dia tomarmos as decisões corretas, fazermos as escolhas que agradam a Deus. Fé não é um produto à venda nos supermercados, ela é o resultado de uma experiência relacional e diária com Deus. E é somente no convívio com Deus, tendo esse relacionamento pessoal com Deus, é que nós venceremos a cada dia, que nós tornaremos a nossa vida um fardo a menos, né? Assim, o fardo que nós carregamos neste mundo pode ser muito grande, mas quando nós repartirmos com Deus, ele se torna mais leve, mais suave, né, de carregar. Então, Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, nós precisamos pregar a palavra de Cristo. Quando nós testemunhamos das coisas que acontecem na nossa vida, né? Quando, a oportunidade da gente testemunhar é quando nós vamos na igreja, no culto de quarta-feira, né? Um culto de oração. Lá é um momento que abre espaço para nós falarmos um pouquinho, né? Sobre um agradecimento ou um pedido de oração. E ali é um momento de você estar pregando, de você estar externando aquilo que Deus realizou na sua vida. Então, a sua fé também se fortalece à medida que nós falamos, testemunhamos, pregamos de Deus, o que Deus faz na nossa vida. A nossa fé também é fortalecida. E quando lemos essa declaração, não nos relata nenhuma dúvida de que a fé é o resultado de uma experiência relacional diária com Deus. Em 2 Coríntios 3, no versículo 18, diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória da sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então é quando nós contemplamos, né, as coisas de Deus,
quando nós contemplamos os atos que Deus faz na nossa vida, nós desenvolvemos e meditamos nisso, e falamos sobre isso, e nutrimos a nossa vida com esse relacionamento, com as coisas que Deus desenvolve na nossa vida, nós vamos criando um relacionamento pessoal mais íntimo com Deus. A nossa caminhada cristã vai se fortalecendo a cada dia, e a nossa fé também se desenvolve. E quando chega a crise, quando chega uma dificuldade, uma notícia que nos abale, que nos machuque, que quebrante o nosso coração, nós estaremos fortalecidos porque o Senhor cura um coração quebrantado. O Senhor cura as nossas feridas. Então nós estamos ao lado, né? No momento que a crise vier, se você tiver esse relacionamento, essa caminhada com Cristo, você estará fortalecido porque você sabe em quem você pode se apoiar, em quem você pode compartilhar e desabafar, né? Muitas vezes, e abrir o seu coração. E você vai encontrar o conforto e a cura que você tanto necessita para a sua alma, porque você está caminhando com aquele que pode curar as suas feridas, aquele que pode curar o coração quebrantado. E em quantos momentos de nossa vida enfrentamos crises e desafios? Não são poucos, não é verdade? São muitos esses momentos que passamos de dificuldades, de crise. Em alguns momentos superamos, em outros nos abatemos, e em outros até nos desesperamos, não é verdade? Mas para alguns, o milagre ele acontece mais rápido, para outros pode demorar um pouco mais, para outros talvez nunca aconteça. E é isso que você tem que perseverar, é olhar sempre para frente, não retroceda diante de todas as coisas que acontecem. Às vezes a gente não vai entender o porquê que não, aquilo que mais almejamos aconteceu, ou deixou de acontecer, né? Mas não retroceda, siga em frente, avance sem nunca se esquecer de que a inércia, né, é inimiga do milagre. Ou seja, nós precisamos agir, fazer a nossa parte. Para o milagre acontecer, a porta precisa estar fechada, ou seja, nós precisamos dar exclusividade para Deus. Nós precisamos vigiar as entradas da nossa alma. E terceiro, o milagre nunca será maior que a sua fé. Nós precisamos fazer o possível, o que cabe sempre a nós fazermos com perseverança e esforço. Nunca desistir no meio do caminho. E sim, lutar e perseverar. E mesmo que o milagre não aconteça ou demore a acontecer, nunca retroceda. Olhe para frente, olhe para Cristo e siga sempre em frente. E eu finalizo com a passagem de Caminho a Cristo, página 63, que diz: leve as suas necessidades, alegrias, tristezas, preocupações e temores a Deus. Você não conseguirá sobrecarregá-lo, nem deixá-lo cansado, né? Então Deus ele não se cansa, ele nunca vai ficar sobrecarregado. Nós devemos sim procurar sempre desenvolver esse relacionamento com Deus. Aquele, né, Deus, aquele que conta os cabelos de sua cabeça, ele não é indiferente às necessidades de seus filhos. O Senhor é cheio de terna misericórdia e compassível, diz Tiago, capítulo 5, versículo 11. Seu coração cheio de amor se enternece com nossas tristezas, até mesmo quando as pronunciamos. Então Deus, ele sente as nossas dores. Deus sente e ele também se entristece junto conosco que nós passamos, né? Entregue a ele todas as coisas que perturbam a sua mente. Entregue a Deus todas as suas aflições, suas angústias a Deus. Coisa alguma é grande demais para que ele não possa suportar, pois ele é quem mantém o mundo e governa o universo. Nada daquilo que de alguma forma diz respeito à nossa paz é pequeno demais para que ele não note. Não há um só capítulo de nossa existência que seja demasiado escuro para que ele não possa ler, nem dificuldade alguma tão complicada que não possa resolver. Nenhuma calamidade poderá sobrevir ao mais humilde de seus filhos. Ansiedade alguma lhe perturbe a alma, nenhuma alegria que possa ter, nenhuma oração sincera que lhe escape dos lábios, sem que seja observada pelo Pai Celestial.
ou sem que lhe desperte o imediato interesse. Então, Deus se interessa com nossas vidas, com as nossas lutas. Deus se importa conosco. O Senhor sara os de coração quebrantado e lhe cura as feridas. Salmo 147, versículo 2 e 3. As relações entre Deus e cada pessoa são particulares e plenas, que é como se como se não houvesse nenhuma outra por quem tivesse dado seu filho amado. Então, o que quer dizer aqui? Cada relação de cada pessoa com Deus é particular e plena. Você é único. É como se Deus abandonasse tudo e parasse somente para você, para ouvir você. E Ele está ali, disponível, atento, está às suas necessidades, né? Então, é como se tivesse somente você e Deus. Isso é maravilhoso. Isso é a onipotência, a onipresença de Deus. Ele está unicamente com você, com os seus problemas, olhando para você e dizendo: filho, eu estou aqui, eu estou ao teu lado, eu sei das suas lutas, eu me importo com você, né? E saiba que eu posso curar o seu coração, as suas feridas, mas basta nós confiarmos em Deus, nós fortalecermos e levar a Deus as nossas ansiedades, os nossos problemas, as nossas angústias, as nossas lutas, as nossas alegrias também. É como um relacionamento, é um amigo, e ele para todo o universo para estar unicamente com você, porque cada um de nós somos únicos para Deus. Ele deu o seu Filho unigênito para você, deu para todos, mas é como se ele dissesse: eu se importo com a sua vida, unicamente com você, né? Então nós somos únicos para Deus e Deus se importa com cada um de nós. E essa é a mensagem que eu trago hoje para nós, que possamos fortalecer a nossa fé, tendo esse relacionamento constante com Deus, que nós possamos desenvolver esse relacionamento, essa comunhão com Deus, essa vivência diária, que nos fortalece, que vai fortalecer a nossa fé e também vai nos mostrar que cuidados nós devemos ter ao vigiar as entradas da nossa vida, da nossa alma, que semente nós vamos desenvolver dentro do nosso coração, que nós não deixemos o mal prevalecer dentro de nós e assim começar a gerar a maldade e aumentar cada vez mais em nós. E quando nós formos parar para perceber aonde nós chegamos, o que nós machucamos, quantas pessoas nós machucamos, o que nós fizemos, né? Ao invés de nós nos alimentarmos de Deus e edificar e buscar honrar o nome de Deus. Então, que Deus abençoe a cada um de nós e que possamos ser perseverantes na fé e buscarmos dia a dia essa comunhão, essa perseverança com o nosso Senhor. Nesse momento eu convido, então, a orarmos para termos, né, novamente a presença de Deus na nossa vida. Vamos orar, então? O irmão Wellington. Irmão Wellington? Ah, Deixa eu ligar no meu microfone. sim, tá pronto, tá ali, tá aberto. Tá bom, então agora eu vou fazer a oração. Sim, Senhor, nosso Deus e Pai que estás nos céus, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse dia. Aqui no Brasil nós temos aqui um sol brilhante. A temperatura está um pouco alta, mas nós nascemos aqui e somos acostumados com essa temperatura. O que vier contrário disso é novidade para nós. Nós queremos também te agradecer, ó Deus, pela pregação desta manhã, da irmã Débora. Uma mensagem que nos trouxe muita instrução, Senhor, de como estarmos preparados para recebermos a tua bênção. Muitas vezes a bênção demora porque nós não estamos naquela devida posição em que Deus possa nos abençoar e essa bênção ser realmente uma bênção em nossa vida. Nós queremos, ó Deus, te agradecer por isso, agradecer pela presença da irmã Débora e do esposo dela também, frequentemente tem trazido mensagens que têm nos trazido muito conforto e esperança e advertências. Nós precisamos, ó Deus, de pregadores assim, de pessoas
que sejam instrumentos poderosos nas tuas mãos para levar o conhecimento da verdade àqueles que estão buscando esse conhecimento. Estamos na igreja, mas não conhecemos toda a verdade. E precisamos ouvir pregações como essas, para que nós possamos nos instruir através delas. Nós queremos te agradecer também pela Hilda, que orou no início. E nós temos notado, ó Deus, que essa jovem, ela tem sido uma pessoa dedicada à tua causa, e o Senhor está usando essa jovem para fazer contatos com outras pessoas, para despertar interesse em outras pessoas, para a salvação de suas almas. Nós pedimos, a Deus, que o Senhor continue abençoando a Hilda, que ela seja como que uma árvore frutífera no teu jardim, Senhor, que possa produzir frutos que alimentem as pessoas e que deem resultado para a vida eterna. Abençoa, Senhor, toda a direção do Goal Six, a Rose também. Nós agradecemos pela participação dela. Tem sido uma participação muito especial, Senhor. O Senhor tem preparado a Rose para fazer uma obra de grande envergadura, Senhor, atraindo as pessoas para essa sala de oração, e aonde nós podemos receber as instruções para nos prepararmos, para darmos aquele último impulso à pregação do Evangelho e culminando com a volta de Jesus, meu Deus, que não está muito distante de nós. Nós precisamos nos preparar, Senhor, pessoalmente, e também estar preparados para ajudar outros a se prepararem para a tua vinda. E a Rose tem sido um instrumento eficaz em tuas mãos para atrair pessoas para este lugar, Senhor, o Goal Six. Nós pedimos que o Senhor abençoe todas as pessoas que atendem a esse programa de orações, que todos nós possamos receber aquelas bênçãos, Senhor, que estamos buscando de Ti. E a bênção mais importante que nós pedimos que o Senhor nos conceda a graça de recebê-la, que é a conversão dos nossos próprios corações. Nós possamos receber impressões profundas do Espírito Santo, para que possamos ser trazidos das trevas deste mundo para a tua maravilhosa luz e sermos instrumentos poderosos em tuas mãos. Agradecemos por aqueles que já solicitaram orações por alguma causa de enfermidade e que já receberam essa bênção, já alcançaram melhoras. Que o Senhor, nós agradecemos por isso, ó Deus. E que o Senhor nos faça saber os resultados para que nós possamos, para que a nossa alegria seja ainda mais completa. Então, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja conosco nesse dia. E agradecemos pela tua presença conosco até esse exato momento. Tudo isso, ó Deus, nós te rogamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.